Boa noite, então. Greg, obrigado. O Greg retomando os estudos conosco, né? A Marina teve que se ausentar por compromisso. Tá, o Greg retomando, então, que a gente tem esse, entre outros, o objetivo de traduzir todo o Healing Heritage. A gente considera que essa é uma obra nuclear, nuclear. Healing Heritage combinado com Zucker Candle, é a alma da musicoterapia músico-centrada. E eu vou repetir algo que eu falo sempre, assim. Se a gente for, eu vou divulgar despacio por Camilo, pensamos que se a gente começar com muito entusiasmo nos cursos de graduação a trabalhar improvisação clínica, há que se ter um cuidado, porque se na improvisação clínica a gente botar o aluno a decorar escalas e dizer para ele que ele tem que usar uma variedade de escalas e idiomas ou estilos com o paciente, ele vai ser um papagaio. Ele vai usar diferentes escalas porque o André Brandalize mandou, porque o Gregório Queiroz mandou. Ele não vai entender por que ele tem que usar uma variedade de escalas. Quando a gente aprofunda, como a gente está fazendo aqui, que é a tradução mais reflexão sobre cada exploração de healing, começa já a gente falando, né? Vocês já tem, quem não viu ainda, explorações 2, 3, 4 e 14 já estão no canal. Porque aí eu e o Gregório, como parte da reflexão, e o Gregório, eu vou traduzindo, o Gregório também vai me parando, parte da reflexão é a gente remeter vocês para entender o que o Paul está falando via Zucker-Kendall, via Steiner e via Schopenhauer. Sem essa base filosófica, eu não vou fazer nenhum curso aqui, organizar nenhum curso sem que o Gregório lecione filosofia da música. Não dá. Se a gente partir de healing, a gente vai ouvir o Paul, como na exploração 1, falando das escalas. Mas por que ele vai falar o que ele vai falar aqui? Porque tem um background, a gente agora entende via Zucker-Kendall, tá? Então eu quero começar. Quer colocar alguma coisa antes, Gregório? Não, manda bala. Tá. Cabeçalho da primeira página, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E um outro cuidado que eu estou tendo é na tradução, ser muito criterioso com cada palavra que o Paul usou. Muito criterioso com cada palavra que o Paul usou, porque não está sendo usada de uma maneira aleatória. Eu até acho que está sendo usada, Gregório, de uma forma não íntima com Zucker-Kendall. Aí somos nós. É íntima com a musicalidade do Paul. Tentem entender isso. O Paul não, a gente já falou isso. Conclusão é que o Paul se entusiasma com Zucker-Kendall, mas ele não faz intimidade com Zucker-Kendall. Tem vários sinais disso. Eu e o Gregório fizemos intimidade com Zucker-Kendall para poder entender a musicalidade do Paul, melhor entender a musicalidade do Paul, e melhor ainda, melhor entender, Gregório, as intenções clínicas a partir da musicalidade clínica dele. Então ele só se encontrou numa altura da vida, ele se encontrou com o Zucker-Kendall. Eu e tu tivemos que usar o Zucker-Kendall como portal. Então, a síntese da exploração 1, para quem não lembra, é a primeira aula que o Paul deu em 1974. Talks on Music, ou Healing Heritage, é considerado o último curso que o Paul e o Clive deram. Só que eu e o Gregório, por que eu estou falando isso? Porque vocês vão falar, a gente ouviu lá a tradução de Healing, o curso do Paul, mas foi o curso do Paul e do Clive. Foi do Clive. O Clive estava lá. Só que a gente pede licença para o Clive. E a gente quer esmiuçar a musicalidade do Paul. Tá? Por que a gente não quer esmiuçar a musicalidade do Clive nesse aspecto? Porque o Clive tinha uma paralisia na mão esquerda. O Clive não poderia ser responsável pela construção harmônica das intervenções. Isso ficou a critério do Paul, ficava a critério do Paul. Por isso que a gente está aprofundando.
Mas síntese da exploração 1, aula 1. Eu vou devagar aqui. Gregório, me para quando tu quiser. Vou devagar, despacio para Camilo também. Reexaminando a escala como parte de uma redescoberta da música. Ouvir a escala como uma experiência musical e como uma singular afirmação musical. Isso eu acho lindo, porque a gente tem que dar só uma pausinha aqui. Ouvir a escala como uma experiência musical. Para mim, isso é muito Zucker, quando a gente pede para vocês assim, cuida, talvez a gente não possa definir música. E sim, Babs, então o que eu faço? Vamos entendê-la como um fenômeno que é construído a partir de relações terapêuticas e que ele pode ser vivenciado, ele pode ser experienciado sem uma demanda, uma obrigatoriedade da gente ter que definir. Eu repito essa frase: ouvir a escala como uma experiência musical e como uma singular afirmação musical. Nada disso é metáfora, como uma afirmação. Sensibilizando-se com dinâmicas melódicas e harmônicas nas relações que existem entre as notas, na escala. A importância das passagens na escala na construção melódica, equilibrando o uso composicional dos graus conjuntos e dos saltos dos intervalos melódicos. Exemplos de sensibilidade, inspiração e equilíbrio sensato dos graus conjuntos e dos saltos nas melodias de Beethoven, Bach, Mozart, Ravel, Schumann e Gershwin. Okay? Tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Gregório? Até aqui não. Daqui a pouquinho, quando eu entrar em escala mesmo, eu tenho uma coisa para comentar. Tá. Então vamos lá, galera. Vozinha do Clive Robbins apresentando a exploração 1. Talks on Music by Dr. Paul Nordhoff. Tudo bem? Talk number 1. Scales, Steps and Skips. Importante, se vocês quiserem anotar, exploração 1, escalas, steps, pessoal, a tradução, graus conjuntos, skips. Só que skips são saltos, tá? Agora, eu fui para o dicionário porque se usa muito aqui na exploração 1 e na 2, 3, 4 também. Skips and leaps. Leap também é salto. I'm gonna give a leap. Skips são saltos até a terça, tá? Leaps são saltos a partir da terça. O intervalo de uma quarta é um leap. O intervalo de uma terça é um skip, tá? Começando o conteúdo, então, boa viagem, boa jornada para todo mundo aí. Well, what is a scale? Bom, o que é uma escala? There are 7 tones Existem 7 notas played successively. sendo tocadas sucessivamente. They have relationships to each other. Elas têm relações umas com as outras. And the scale ends with the E a escala termina fundamental tone com a nota fundamental uma oitava acima. an octave higher. Is that a satisfactory definition? Pergunta para os estudantes: essa é uma definição satisfatória? If anyone can think of a better one. Sorrindo, ele diz: se alguém tiver uma ideia melhor, pode dar. Please, let's have it. Could you repeat it, Paul, please? Jenny, tu pode repetir, por favor, Paul? I don't know if I could. Eu não sei se eu posso. Essa risada eu adoro. Assim era o Paul, essa energia, né? 7 successive tones. 7 notas sucessivas
which end on the ground tone of the que termina no tom ground, no tom que dá sustentação, first tone, ou primeiro grau, an octave higher. uma oitava acima. And these tones have a relationship, E essas notas têm uma relação, one to each other and uma com a outra one to all the rest, e uma com todas as outras, com o todo. each to each other and each to all. Uma com a outra e cada uma com o todo. Vocês vão ter que reescutar essa gravação, viu? Cada coisa aqui é importante. Is that true? Isso é verdade? What else can you say about the scale as a musical experience? O que mais que a gente pode falar sobre a escala como uma experiência musical? Certain tones are more important than other tones in terms of the harmony. Elaine, algumas notas são mais importantes que outras na harmonia. Certain tones in the scale have become more important than others. Algumas notas, diz o Paul, são mais importantes que outras na harmonia. Tones, because on those important tones we have based the system Porque vou devagarinho porque naquelas específicas notas, nós baseamos o sistema that revolves around the ao redor do qual tudo acontece. important tones, that gives the scale what we call, or the composition, É o que dá a escala ou a composição, o que nós chamamos de tonalidade. what we call its tonality. On those important tones, Naquelas notas importantes, the first tone and the fifth tone, o primeiro grau e o quinto grau, the tonic, the dominant, a tônica e a dominante, the fourth tone, the o quarto grau, a subdominante, subdominant, this becomes a tonal center isto se torna o centro tonal of the harmonies of the scale. But das harmonias da escala. I really am not yet that E eu não estou realmente ainda tão longe. far. I'm still talking about just the scale itself. Eu, nesse momento, estou concentrando a fala na escala por ela mesma. What is it as musical experience? O que ela é como uma experiência musical? Well, each scale has its own individual character. Agora começa a coisa. A Jane diz, cada escala tem o seu próprio caráter individual, Which is independent of its pitch. o que é independente da sua altura. Well, if we take all the majors, all the minors, Bom, se a gente pega todas as maiores, todas as menores, etc., etc., all the modal scales on the 12 different notes, todas as escalas modais, one after the other, and we say we find each one different. e a gente diz que a gente acha cada uma diferente. All the major scales are similarly constructed, so Todas as escalas maiores são construídas de uma maneira similar, why should they be different? mas elas têm diferentes overtones. One is higher, one is Uma é mais alta que outra, higher than another, and one has different overtones than another. As a composer, I think Alfred Como um compositor, eu acho, e Alfred, que era um dos alunos, né, vai concordar, would agree with me that every scale is absolutely different in its possibilities for composition. tá, eu vou devagarinho aqui, porque aqui tem um statement, aqui tem uma afirmação que é bem importante para nós, né? Eu vou dizer algo como compositor, diz o Paul, e acho que o Alfred vai concordar comigo,
que cada escala é absolutamente diferente em termos de possibilidade para a composição. Absolutely. O Alfred responde totalmente. And that you can't possibly begin Paul, tu não pode provavelmente começar uma composição antes de pensar sobre uma tonalidade. a composition until you have the right key for it. Yes, absolutely right. Alfred, certo, totalmente certo. Paul, And you just cannot imagine tu não pode imaginar isso aqui, ele vai tocar então a sonata em dó maior de Beethoven. this. You can't imagine it. Aí ele toca em Fá. Ela é composta em Dó. E ele mostra em Fá. E ele diz, não dá para imaginar em Fá maior. É inconcebível. It's just inconceivable. Now let's go on. What more can we say Bom, o que mais que a gente pode falar sobre escala? about a scale? What is done with it? Adoro isso. O que é feito com ela? What does it present? O que a escala apresenta? Por isso que eu quero ser bem fiel à tradução. Ele não está falando o que o musicoterapeuta apresenta através da escala, galera. Repito, ele não perguntou o que o musicoterapeuta apresenta através da escala. O que pode ser feito com a escala? O que a escala apresenta? Well, I think we construct our harmony. Elaine, tu rearranja melodicamente. Yes, we do that. You rearrange it melodically. Melodically, thank you, Elaine. Oh, melodicamente, obrigado, Elaine. In the construction of melodies, Nas construções das melodias, and we're talking about after the fact. We're not talking about actually manufacturing. não estamos falando depois do... nós estamos falando depois do fato. Nós não estamos falando sobre a manufatura delas. We're talking about looking at the inspired Nós estamos falando sobre olhar para melodias que são inspiradoras melodies of composers. de alguns compositores. We find the enormous importance of the scale in the melodic construction. Para nós, galera, a gente acha uma enorme importância na escala para a construção melódica. So you find this beautiful, Tu acha beleza, sensitive, sensibilidade, controle, desculpa, inspired balance. um equilíbrio inspirador. Só quero fazer um parênteses aqui. Uma vez eu perguntei para a minha professora de GIM, lá em Nova York, qual é o critério que a Fundação Boni tem para incluir no repertório ou não peças. Eu entendo que são peças eruditas e só a Baquiana número 5 tem voz. Qual é o critério? A música, a peça musical tem que ter integridade interna. Tá, isso me quebrou. Isso é outro termo, faz sentido, mas é outro termo que Zucker me ajuda a entender, né, Greg? E Paul me ajuda a entender. Tem que ter integridade interna. E me parece que a exploração 1, 2, 3, 4 trata justamente disso. Então a gente encontra tudo isso nas melodias de alguns compositores.
nós encontramos nas melodias de compositores que a gente adora, Beethoven, Mozart, Beethoven, Schumann, Debussy, Schumann, Debussy, whatever. We find this wonderful sensitivity a gente encontra uma sensibilidade maravilhosa in using notes in sequence no uso de notas em sequência that come from the scale que vem da escala in which the composition was written. que o compositor escolheu escrever a peça, With skips of melodic interval. com saltos de intervalos melódicos. Voltando, a importância da escolha da tonalidade, de uma escala que firme uma tonalidade, e na construção melódica, o equilíbrio que ele chama de um equilíbrio sensato entre graus conjuntos e saltos. I'm telling you this because it is part of our re-examination of music. Eu estou falando isso para vocês porque é parte do nosso reexame sobre a música. It is part of our rediscovery Bah, of what lives in music. bah, vou devagar. Essa frase, se não tiver Zuckerkandl, não entende. É parte da nossa redescoberta sobre o que vive na música. Não é metáfora. Eu acho que essa altura do campeonato vocês já entenderam que não é metáfora. That we can hope to absorb Que a gente tem a esperança de absorver. Gregório, forças dinâmicas, né? Forças dinâmicas que advêm dessa integridade, do equilíbrio sensato entre graus conjuntos e saltos na escolha de uma tonalidade. Repito, é parte da nossa redescoberta do que vive na música, não no compositor, galera, do que vive na música, que a gente tem a esperança de poder absorver. and use E também de poder usar com o nosso trabalho com crianças, in our work with children, particularly particularmente melodicamente, na construção de canções, melodically in the songs we write for them, the songs of greeting, as canções que a gente escreve para elas, as canções de oi and the songs of goodbye. e as canções de tchau. There is Vocês estão ouvindo ele escrevendo o quadro negro, ele está escrevendo a escala de Ré maior. a scale, D major. Ele toca, como vocês ouviram, a escala de Ré maior. E agora ele diz, That's a statement. isso é uma afirmação. First of all, you must think of the scale as a statement. Em primeiro lugar, vocês têm que pensar na escala como uma afirmação. And what it is stating Agora eu dou uma pausa. E o que ela está afirmando é a sua is its presence. presença, sua potencialidade e o seu self criativo. Não é o self criativo do compositor, do musicoterapeuta. É o self criativo da escala. Its potentiality A potencialidade da escala. Lembram, toda nota é um evento? Quem ouve Zuckerkandl, quem ouve música, ouve uma ação de forças. Dentro de cada nota há infinitas possibilidades.
É isso aqui. It's creative self. So when one of our very best composers Então, quando um dos nossos melhores compositores faz isso, aí ele vai fazer uma descendência em grau conjunto aqui, galera. De Ré a Lá. does this first, and then does this Agora ele vai subir de Lá a Dó. to there. Afterwards, he has done E aí ele vai subir até o Lá. something wonderful with the scale. E quando o compositor faz isso, ele faz algo maravilhoso com a escala. Entenderam? Fez uma descendência, depois ele subiu. Quando o compositor faz isso, faz algo maravilhoso com a escala. E a escala diz para si: obrigado, Deus. Então, o que vocês têm? Agora ele vai tocar o que o compositor fez, e depois eu falo para vocês que peça é. And the scale has said to Mas, galera, e a escala disse para si: obrigado, Deus. O que é isso? itself, thank God. So what do we have? Então, o que a gente tem? Gregório, eu tenho certeza que o Paul sentia isso, sabe? Eu tenho certeza, a gente apalpa o que a gente buscou. Como é que esse cara sentia a musicalidade dele? E como é que ele aplicava a partir do que ele sentia? Uma relação dele com a sua musicalidade e a escala, um ser vivo. Na intervenção, na relação, na interação do compositor com a escala, nascem temas, nascem harmonias, e a escala vive e diz obrigado, Deus. E aí nasce isso. We take Essa é a sonata em Ré maior de Beethoven. A gente pega as primeiras, as notas descendendo, the first, we go down to the dominant. descemos até a dominante, We ascend subimos para a dominante, to the dominant. And in between, e no meio, a tríade da tônica aparece. Olha que conversa de músico-terapeuta para músico-terapeuta aqui. the tonic triad appears in the middle. Those are the skips. Esses são os saltos. And the C sharp, E aí, o Dó sustenido, que conduz de novo até uma ascensão which leads us again into the ascension of the scale da escala, back to the dominant. So de volta para a dominante. what has he done? Então, o que ele fez? He has first taken us to here, Ele primeiro nos levou até um lugar, que é a primeira parte, né, na descendência, and then he takes us to here. aí nos leva até lá em cima, que é o Lá. And the whole piece just pours out of these notes. E toda a peça musical emerge a partir disso. May I emphasize what you said? O compositor, o Alfred, eu posso reforçar o que tu acabaste de dizer, Paul? With the fact that that little arpeggio, of course, Que esse pequeno arpejo, claro, dramatiza a escala de uma forma maravilhosa. E aqueles saltos, os leaps, tá, gente? Quem for, o Christian é um que quer comprar o Healing. Então, vai ler aqui não só steps, skips, como leaps. Leaps acima da terça. energizes that scale wonderfully. Yeah. Those leaps are The leaps are from the leading tone to the tonic.
Os saltos são da nota condutora, da nota que lidera até a tônica. And then 135 of the O 135 da tríade da tônica, tonic triad, saltando de novo leaping again to the leading tone, para a nota condutora and then up. e depois sobe. What composition is it? It's the D major sonata. I don't know the Opus opus. 10, Essa é a sonata em Ré maior. Was Opus 10 number 3. Opus 10, number 3. We have Opus 10, número 3. this wonderful balance A gente tem esse equilíbrio maravilhoso of the scale passage beginning, das notas de passagem na escala, the leaps in the middle, os saltos, leaps, no meio, that just touch on the tonic que somente tocam no acorde de tônica, chord, because this is in the fast tempo. porque isso é num tempo rápido. But it indicates it, settles the tonality, Mas a melodia indica isso, ela estabelece a tonalidade and ends again with the scale passage. e termina também com as notas de passagem. So there you've got a beautiful balance Aí tu tem um equilíbrio maravilhoso, bonito, with the skips in com os saltos no the meio middle and the scale passages. e as notas de passagem em todos os lados. Well, now let's look at some more. There aren't many leaps there, are there? Ele desenha uma melodia, vocês vão entender agora, não vou, calma. Ele escreve uma melodia e diz, não há muitos saltos aqui. You would say that's pretty dull melody, Vocês diriam, essa é uma melodia bem chatinha. wouldn't you? But when it Porém, quando vai assim, ó, goes e assim vai. this, I think, is something E esse é o Paul Nordorff, galerinha. Esse é o Paul Nordorff. Música é parte do corpo do cara. we can really get down on our knees. Isso é alguma coisa, something, viu? Ele fala, isso é algo que eu acho que a gente realmente é colocado de joelhos. Not only what the man has done with this chorale, Não somente o que um homem foi capaz de fazer com essa melodia coral. melody, and many of these chorale tunes are just as simple as this. E muitos dessas canções corais são simples como essa. Most of them are. A maioria é. But not only that he has done it, but Não só o que ele fez com ela, that we can listen to it. mas o que a gente pode escutar com ela. We can look at it. A gente pode olhar para isso. We can see that this beautiful embroidery that A gente pode, usando o verbo dele, a gente pode ver essa beleza de ornamento rises and falls que surge, que emerge, que sobe, que cai, also consists constantly of steps and skips. que consiste constantemente em graus conjuntos e saltos. And steps and skips. And,
escala para cima e para baixo. Scale up and down. It's just fantastic what happens. E é simplesmente fantástico o que acontece. Estou pensando nos nossos pacientes aqui, né? Não é fantástico o que acontece do unfolding? Os temas clínicos o que fazem? Look at your Galera, ele diz, olhem para as músicas de vocês. Comentei com o Cris, que é meu coterapeuta. Olhem para as músicas de vocês. Por isso, né, Cris, que a gente, né, Carol, a gente escreve os temas clínicos. Então, olha para as músicas da gente, assim. look at these wonderful, wonderful things. Olhem para essas coisas maravilhosas. And when you practice your scale exercises, E quando vocês praticarem os seus exercícios de escala, olha que ideia para a gente trabalhar em improvisação clínica, né? Com consciência agora, com entendimento do por que a gente vai praticar escala como músico-terapeuta. Nossa matéria-prima, caramba! think of them in a different way. Pensem nelas de uma maneira diferente. É por isso que a gente está traduzindo isso tudo, né? Knut, will you play this for us? Nud, um aluno, tá? Pode tocar isso aqui pra gente, por favor, no piano? Aí vocês já vão entender, não vou ser spoiler, vão ouvir agora. At the piano, please. That one. That one. Thank you. This one. This one. And this one. What is the name of this one? Qual é o nome dessa aqui, a primeira que ele tocou? Eólio. Aren't you lovely, smart people? Vocês não são pessoas, uns amores de pessoas inteligentes? E essa aqui, And this one, mixolídio. Mixolydian. Mixolídio, Oh, how beautiful. que bonito. And this one, E essa aqui, Lydia. lídio. Oh, you're all getting so smart. Ah, vocês estão ficando muito espertos. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. And this one, E essa aqui, Frigid. frígio. Frigid, my. Ah, frígio, a minha favorita. É minha também. É minha também por causa do Flamengo. Almost my favorite. Ok, obrigado, Nud. All right, thank you, Knut. May I get there? Posso ir para o piano? Aí o Clive diz, Yes. You know what it's going to be. tu sabe o que vai acontecer, né? Que vai ser. E o Paul, tu sabe? Do you? I think so. Do you know what it's going to Tu sabe o que vai ser? be? Now, how often have you Essa foi a sonata em Dó maior, K545 do Mozart. heard this play? O Chris tem um background erudito. O Chris está me fazendo um favor, assim, para todos nós, né? De tocar, e a gente está gravando, eu estou organizando num arquivo todos os fragmentos que estão aqui no Healing. Então já tem lá no meu Insta o Chris tocando Bach e essa sonata do Mozart. Não inteira, mas o fragmento que o Paul trouxe, tá? O Paul faz uma crítica dizendo: quantas vezes vocês ouviram tocar nessa velocidade? Né? Pretty often. Yeah. Muito seguido, né? Take it. A Jenny diz: eu odeio isso.
O Paul diz, muitas pessoas não gostam. Many people do. But in each measure, there is a statement. Esse cara não está brincando, né, Gregório? Em cada compasso há uma afirmação. Ele não está brincando de dizer palavra solta, né? Não, claro que não, né? And Mozart has made it. E o Mozart fez isso. He hasn't written in these scale passages for fun. Ele não escreveu essas passagens na escala por puro divertimento Or for decoration. ou por decoração. And what do they come after? E o que vem depois? What kind of a melody? Que tipo de melodia? What has gone on in the melody preceding this? Que acontece na melodia que precede isso? Very simple though, it starts in the triad. É muito simples, começa na tônica. Yes. Sim, But they're skips, aren't they? With the olha os saltos, galera, olha os saltos. turn at the end. Tem saltos, não tem? Uma volta para o fim. Skip again Salto de novo and a step. e grau conjunto para terminar. What is supporting O que está apoiando isso? this? The same thing. A mesma coisa. And the thing is so full of E isso tudo é tão cheio de alegria e de luz. joy and of light. And usually you look at it and you think this is so simple. E usualmente tu pode olhar para isso e dizer, é tão simples. You know, and oh God, Ah, Deus. the student, the poor piano student thinks. Yeah, music. É o que o pobrezinho do estudante de piano muitas vezes pensa. E o Clive diz, música de caixinha de música, né? Box music. Try to learn to play these scales. Galera, aprendam, diz o Paul, aprendam a tocar essas escalas. All right, so you begin a scale. Ok. Então vocês começam uma escala. Ele toca Lá. And on this, from this fundamental tone, Dessa nota fundamental, vou devagar. Dessa nota fundamental, a experiência tá para acontecer. the experience is going to come. And you move through the subdominant. Aí vocês movem para subdominante. Para quem não tem familiaridade, para o quarto grau. You move through the dominant, E aí tu move para dominante. but you do more than that. Mas tu faz mais que isso. You move through this, which wants to go Tu passa através disso, do si, back, and you're taking it forward. do si que quer, which wants, o si quer voltar para lá. Steiner, All right, it will go mas tu tá levando para frente, de si para dó. forward. And this again has its relationship to that harmonically and E isso tem relação harmonicamente melodically to the tone preceding the tone com a nota que antecede e com a nota que segue. succeeding. You go to the D, the same thing happens. E, there's a force in each one of these tones. Ai, ai, ai. Entenderam? Então tu tá movendo para um lado, mas a nota quer ir para outro, e daí assim vai, então as notas de passagem, e aí essa conclusão dele. Há uma força em cada uma dessas notas. There is dynamite in each one. Existe dinamite em cada uma delas. Olha como esse cara sentia isso. E tem musicoterapeuta que chama musiquinha
Pá, galera. Que isso? And to play it with this kind of joy. E tocar com essa alegria. Olha só, galera. Olha o que ele disse. Ele tocou uma modal aqui, né? Óleo. E tocar com essa alegria de reconhecimento das dinamites que habitam cada nota, das forças que habitam cada nota. Então, está escancarado, uma coisa é o intérprete, o musicoterapeuta, o compositor que se aventura. O Gregório usa uma metáfora que eu adoro. Tu pode ir de baldinho na beira da praia, como quando a tua mãe dizia, cuidado, depois o Gregório pode falar nisso, cuidado que é fundo, não vai, é perigoso, tem coisas desconhecidas, não vai. Então tu pode optar por pegar um baldinho, pegar a aguinha da beira da praia e brincar na areia seca. Ou tu pode entrar mar adentro e te aventurar nas profundezas do mar. É uma opção, né? É uma opção. Pode. O que a gente está estimulando através desses estudos todos é que nós musicoterapeutas, nos aventuremos pelas profundezas maiores que a gente puder, para que a gente não limite a vida dos nossos pacientes só com um baldinho de beira da praia. Os nossos pacientes todos, sejam eles limitados por Parkinson, sejam estando eles em coma, sendo eles crianças que não falam, o que quiser, eles estão na beirinha, eles só podem estar na beirinha. Nós vamos continuar com eles na beirinha ou vamos dar as mãos para eles e convidar para novas navegações, onde eles vão conosco se sentirem seguros com as musicalidades deles e com as nossas, com o apoio de tudo isso, com a vida que está dentro e dando suporte das tonalidades, do modalismo, ou vamos ficar sempre na beirinha da praia, levando a vida dos nossos pacientes, ao meu ver, sempre para um estado medíocre, porque a gente é medíocre, não porque o paciente não tem potencialidade. Isso a gente faz em musicoterapia, somos os únicos que sabemos, ou deveríamos saber, fazer isso através das forças das notas, das escalas e da relação de nota com nota. Deveríamos saber. Of recognition when Beethoven begins the piano part of the... Quando Beethoven inicia essa parte do concerto para piano em dó, of the C minor, absolutely sparks flies. Fagulhas saltam. The tonic triad. A tríade da tônica, Which we've all heard 5,000 times. que a gente ouviu por 5.000 vezes. But it's the way it's done. Mas é a maneira que é feito. It's the context in which we hear it. É no contexto que a gente ouve isso. It's the fact that this scale in its place at that. É o fato dessa escala nesse lugar, nesse momento, diz: aqui eu estou. Eu vou repetir. É fato que essa escala nesse lugar, nesse momento, a escala diz, abre aspas, ele põe entre aspas, here I am, aqui eu estou. E eu quero lembrar vocês do caso Terry, onde ele acha Terry muito apático. E como é que ele intervém com Terry, com a apatia, com as zonas de conforto. Eles não sabiam esses termos na época. Década de 60, nós sabemos. Então, como é que ele intervir? Ele escolheu, vamos pela exploração, ele escolheu escala do Oriente Médio, para ser não familiar para o Terry, mas o Terry é um terráqueo, exploração 14, arquétipos sonoro-musicais. Ele sabia que o Terry era um homomúsicos e poderia ser sensibilizado com uma escala que não fosse da familiaridade dele, porque ele justamente queria
tirar o Terry da zona de conforto. Usou uma escala do Oriente Médio e usou saltos, óbvio, né? Where is Terry? Where is Terry? Terry is. E o Terry respondeu, here. Aí a gente pega o Keynesian. O Terry não respondeu só para o musicoterapeuta. Respondeu para a demanda da musicalidade da música. Porque quem perguntou onde é que estava o Terry não foi só o musicoterapeuta. Foi a música, foi a escala, foi a estrutura, foi a melodia. Isso que a gente deveria saber. That moment says, here I am. Aí, a escala disse aqui eu estou. André, Já, só um pouquinho. But this wonderful balance that you find Desculpe. in all of this music. Diz. Fala. se a gente ouvir o Paul falando, vai pensar, ele é um entusiasmado pela música. Exato. Ele é um exaltado. Ele devia cheirar cocaína de primeira. Exato. Ele ficava muito excitado com a música. Isso para quem ignora a base Exatamente. musical e filosófica da qual o Paul vinha, que é Zuckerkandel. E é principalmente a ideia zuckerkandeliana das qualidades dinâmicas que existem numa escala. O Zuckerkandel ele trabalha com a escala maior, né? Diatônica maior. Ele constrói todo o pensamento dele em cima dessa escala. Ele não se preocupa com as outras, menciona a menor assim, en passant, mas não fala de eólica, frígia, nada, coisa nenhuma. Mas o que o Zucker traz é que a escala contém em si, e ele usa a maior, diatônica maior como exemplo, ela contém isso que o Paul chama de afirmação. É a afirmação de um conjunto de forças operantes. O Paul não usa essa linguagem, o Zucker usa. O Paul conhecia essa linguagem, conhecia a música. Exato. O que o Zucker não fala é que a escala diatônica maior, e praticamente todas as escalas que nós usamos, têm referência muito direta com a série harmônica, com a inter-relação natural das notas. Toda escala nasce de uma, assim, está definida, e o Paul diz isso no começo, no intervalo de oitava. A escala começa aí. E as divisões. A escala, a série harmônica, ela está na natureza. Ela não é uma escolha humana. Ela existe. Você soa um som afinado e vai. Você soa um dó e vai o dó acima, depois a quinta e vai tudo. O que os humanos fizeram foi, dentro dessa série natural, pensar e organizar escalas feitas por humanos. Não mais a série harmônica, que é um dado da natureza. Quer dizer, as escalas são escolhas humanas. E são muitas as escalas. Todas elas, por terem uma inter-relação interna entre as notas, porque todas elas estão ligadas à série harmônica, que garante uma inter-relação. Todas as escalas dizem coisas, não pelas notas em si, mas pela inter-relação, que é o que o Zuckerkandel vai dizer quando ele fala das qualidades dinâmicas. Ele explicita o que é essa inter-relação na escala diatônica maior. E diz, olha, gravita para cá, gravita para lá, e isso. E dentro desse fundo da escala, você cria as melodias. Zucker diz isso também. Toda melodia é criada sobre o fundo de uma escala. Quer dizer, a escala já diz por si. A melodia que nós dizemos dizem coisas também, que a própria escala diz. Agora, o que diz? Quais as palavras? Não diz palavra. Perfeito. Diz inter-relação, modos de inter-relação. E nós, humanos, podemos experienciá-las. Pois é.
sem precisar usar uma palavra, porque elas são alusões muito fracas, muito distantes do que acontece nessas línguas. Então, o Poe, ele dizia essas coisas que podem soar mero ornamento fantasioso, eu usar outra palavra, mas fantasioso. Não, ele tem uma tremenda de uma base, Exato. o Zucker canta, que é difícil pegar. Por mais que a gente diga, por mais que o Zucker diga, é difícil a gente captar essa muito. coisa. Mas eu acredito. Por isso que eu acho que as graduações, a partir de agora, elas são obrigadas a colocar o estudante de musicoterapia, o futuro musicoterapeuta, a ter vivências e perceber isso em si, senão ele não vai conseguir ir para frente nesse sentido. Da mesma maneira que um psicanalista não pode decorar todos os livros do Freud e não ter passado pelo processo em si. Se ele não vivenciar o divã, se ele não vivenciar as palavras em si, transformando, ressignificando, como é que ele vai poder facilitar o processo dos outros? Mas a gente, na musicoterapia, na maioria das formações, nem pode exigir prova de música, né, Isabela? Não pode exigir prova de música. Tu recebe um semi-analfabeto ou analfabeto musical que tem que dar conta de, talvez em 4 anos, aprofundar música e aprofundar teoria e metodologias e abordagens de musicoterapia. É uma tarefa que não dá para ser. Fora ter que dar conta disso, e, né, Paulo, e não vivenciar em si. Tu não vivencia em ti. Tu vai falar do quê? E tu vai ler Healing Heritage, vai tocar teu pianinho aqui, mas e daí, galera? Olha o que o Gregório está dizendo. Ah, tudo é metáfora. O Paul, a gente vê na live lá do Tom Ness, o Paul era uma presença muito legal. Eu acho que o Paul, eu e o Gregório achamos que o Gregório é muito... O Paul é muito melhor musicalmente do que falando, inclusive. Uma linguagem que sai do corpo do cara. Mas mesmo assim, André, veja a precisão da linguagem que ele usa aqui nessa... Sem dúvida, mas não é didático, Gregório. Não é didático. Não é didático. É sucinto. É por isso que eu acho que a coisa, mas não explica a coisa. Desculpe, Tindel, eu acho que é uma das grandes funções do canal. Inclusive, poder ler isso aqui. Senão, não dá. Eu passei por toda a formação no Brasil, né? E passei por formação mestrado e doutorado. Eu só ouvi de healing pelo Ken Hagen. E não vi nada de assim, totalmente en passant. Quem é que estuda Healing Heritage? A fundo, exploração por exploração. Não é só no Brasil. Camilo, na Colômbia. Quem é que estuda Healing Heritage a fundo? Ainda embasando em Zucker Kendall? Não, né? Não tem. Aí fica a gente, quando muito, decorando escalas. Esse paciente, eu vi lá, a gente pode usar uma escala pentatônica. O paciente é gaúcho, mas ele pode ser mobilizado por uma pentatônica chinesa. Fica papagaio repetidor de escala. Sem saber isso que a gente está trazendo. Nota com nota emite força dinâmica. Não existe música para o Zucker Kendall que não envolva Homo sapiens em movimento, tempo e espaço. E isso é a vida. Não tem nada fora de movimento, tempo e espaço. E isso é a vida. Por isso que não dá para propor um programa de formação de musicoterapeutas atualmente sem ter o Gregório dando aula básica de filosofia. Não dá. Tu não vai conseguir ler Diane Austin, tu não vai conseguir ler Mary Priestley, tu não vai conseguir ler Benedict Skaibu, tu não vai conseguir ler nada da Northrop Robbins, nada do GIM, galera. Nada. Tu vai ser apertador do play no GIM lá, sabia? Tu não sabe o que tá fazendo. Vou botar baquiana pro cara. Por quê, velho? O que tem ali dentro das baquianas? Por quê?
De novo, é um médico lá receitando remédio aleatório. Ah, porque cura dor de cabeça, dei para o meu filho, vou dar para Cristiane, vou dar para Carol. Não é assim. A gente está brincando com isso. Musiquinha, ainda a gente ouve em congresso isso. Vou tocar uma musiquinha. Que isso? Eu acho uma burrice, assim, por que a pessoa que então quer ser musicoterapeuta? Juro. Para fazer musiquinha, sabe? Para que ser musicoterapeuta? Vambora. May I show you something in E flat? Posso mostrar para vocês algo em Ré bemol? It's going to do this in left hand, Vai nessa direção, na mão esquerda, in the bass. no baixo. Then it's going to do Aí vai fazer isso aqui, Dó, Si bemol. this, two more. Then it's going to Dois saltos mais. Desculpe, 2 graus conjuntos. big daring skip to a fourth, Daí ele vai saltar, and then back to the tone that hadn't hit aí volta para a nota. before. You see? And this is the bass of Esse é o baixo de... Ele vai tocar isso aqui para vocês. Uma das coisas que me interessou trazer e traduzir, fazer esse projeto com o Gregório, é vocês perceberem a fluência musical do Paul. Ele tá vindo na cabeça dele, eu quero dar um exemplo para vocês. Agora ele tocou Ravel, minueto de Ravel, para exemplificar graus conjuntos e saltos. A intimidade desse cara com a linguagem musical, né? dignified minuet of Ravel. Essa beleza dignificou o minueto de Ravel, From the sonatina. extraído da sonatina. And Cherubini, E agora, para vocês, Cherubini. I think it was who said, in Eu acho que foi ele que disse, answer to some question or in the right respondendo alguma pergunta context about who is a great composer, sobre quem era para o Cherubini um grande compositor, how can you tell a great composer? teriam perguntado para o Cherubini, como é que tu sabe quando alguém é um grande compositor? By their basses ye shall know them. Pelos seus baixos, tu deve conhecer um grande compositor. And that's a beautiful remark. Isso é algo bonito. Beethoven's basses. Look Olhem para os baixos de Beethoven. how they do. Para vocês saberem, sonata em Mi maior de Beethoven. Paul, essa é uma beleza de ascensão. Rising, stepwise, scalewise rising. Olha que bonito, olha, vou usar o inglês. É uma beleza de rising stepwise, é uma subida em graus conjuntos, uma scale-wise, uma beautiful scale-wise. Vamos dar na fala do Gregório ali e de Zuckerkern. Olha a beleza dessa ascensão que está acontecendo nos graus de nota com nota e na escala como um todo. É isso que a gente tem que praticar nas nossas formações, pô. The bass in that slow movement. Ravel had a particular sensitivity Ravel tinha uma sensibilidade particular to this beautiful balance nesse equilíbrio bonito das passagens em graus conjuntos of stepwise passages and of skips e dos saltos nas construções in melódicas. and the construction of his melodies in the very simple but Nessa peça muito simples, mas fantástica, bonita, fantastically beautiful. First se chama Mother Goose Suite, Ma Mère. piece in the Mother Goose, La Mer Loire,
It's called the Pavane of É a the Pavane da Bela Adormecida. Sleeping Beauty. Pavane of the Sleeping Beauty, ou Pavane de la Belle au Bois dormant. I think. Now, this is one of the simplest possible Isso é uma das coisas mais simples anyone has ever written, que alguém jamais escreveu, certainly in our time. pelo menos no nosso tempo. There are two melodies, São duas melodias, uma em cada mão. one in each hand. The lower voice moves A voz mais grave se move para cima. up. Essas 5 notas. These 5 tones, the upper voice A voz mais alta se move em graus conjuntos. moves up, skips stepwise, and they meet on the dominant. Just Daí as se clear as encontram. a sheet. Na dominante. Isso é claro como uma folha de papel. Very classical. O Alfred diz muito clássico, Absolutely marvelous. absolutamente maravilhoso. E aí o que vem? Then you have the fairy tale. Aí vocês têm o conto de fadas. Then what comes next? The real feeling of fairy tale. So that, look at the music you are studying. Então, pessoal, olhem para a música que vocês estão estudando. Notice how the composer has used scale-wise progressions. Eu tô convidando o Cris para a gente agora botar no piano, apresentar para a gente aqui no nosso estudo. Vamos ouvir, reescutar e todos esses fragmentos aqui. O Paul está convidando, né? Prestem atenção nas músicas que vocês estão estudando. How he has balanced these with skips. Como é que os compositores equilibraram graus conjuntos na construção melódica e saltos? Then when you use a goodbye Bom, aí quando tu pensa numa goodbye song, numa música de tchau, and Sybil, I like Sybil's Goodbye, Robert, with her. essa é bem famosa, a Sylvia Beresford, eu já falei dela, foi a mentora dessa aula que o Paul deu, em 74, e ela fez uma goodbye song e o Paul quer mostrar. Skip of the seventh. Good. Goodbye, Robert. Goodbye, Robert. What did she do then? It's time to go. Esse é o tema da goodbye que ela fez. No more big skips. It's time to go. Perhaps we could have even less skips than there are there Não tem tantos saltos. as a contrast. Perhaps it's just a question in my mind. It is. Deixa eu traduzir para vocês. Mostrei para vocês, então, a Goodbye Song da Sybil com salto, inclusive, de sétima. Goodbye, Robert. Goodbye, Robert. O que ela fez, então? It's time to go. Não teve mais saltos. It's time to go. Talvez a gente pudesse ter alguns pequenos saltos. E aí aparece ali como um contraste. Talvez só uma pergunta na minha cabeça. Perfectly possible to have a marvelous É perfeitamente possível que a gente tenha uma melodia maravilhosa, melody with no steps in it at all, com nenhum salto, desculpe, com nenhum grau conjunto, just as it's possible to have a melody da mesma maneira que é possível a gente fazer uma melodia maravilhosa sem nenhum salto.
with no skips in it at all. And when we do our improvisation this week, E quando fizermos a nossa improvisação essa semana, the right hand has got to begin now, and the left hand, to find its way. então a mão direita tem que começar e a mão esquerda encontrar o seu caminho melódico. Into melodic construction over the intervals the other hand will be Baseada nos intervalos que a outra mão está fazendo. playing. And this is the kind of food that nourishes this E ability. esse é o tipo de alimento que nutre a nossa habilidade. Vamos pensar nisso, pessoal. Cada um, pessoal, Paulo, Luiz, que estão encabeçando o núcleo músico centrado da região Nordeste, todos nós aqui podemos, cada núcleo, pensar em exercícios de improvisação. Eu não sou pianista, mas como é que a gente pode trabalhar isso, Paulo, no violão? Como é que a gente pode começar a ensinar de uma forma mais robusta isso que a gente está passando em termos de filosofia e teoria, né? I'm sure it does. When I speak of a composition with big skips, Agora, quando eu falo de composição com grandes saltos, é muito difícil que bata essa. I can hardly beat this one. Schumann, David Bündler, Tiny little scale passage in there. Woo, woo, é uma escalinha, as passagenzinhas pequenininhas, né? woo, 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 all over the keyboard. Por todo o teclado. Olha o que ele diz agora. Absolute freedom. Ah, uma liberdade absoluta. Simply marvelous. And then Simplesmente maravilhoso. what happened? E aí o que acontece? Quite contained. Then Muito contida, off we go again. e lá vai. Glorious composition. Composição gloriosa. One page long and worth its weight in what? Uma página assim que só e tudo compensa. The next measure. It's from the Davidsbündler. É do David Bündler. It doesn't have a name. Não tem um I nome, don't think that eu não acho, pelo menos dessa. particular one. But the whole Davidsbündler of Mas todo o David Bündler do Schumann Schumann is a mine é uma mina de tesouros of musical treasure for the music therapist para o músico terapeuta, to re-find para reencontrar how intervals are used, como os intervalos são usados, como as melodias são construídas, how melodies are constructed, how harmonies move and change, como as harmonias se movem e mudam. all the things we'll be dealing with, working with, Todas as coisas que a gente lida, que trabalha com mais e mais e mais e mais. more and more as time goes by. And it's very interesting that you find this sensitivity Isso é muito interessante também, que tu também acha essa sensibilidade among the really gifted popular dos compositores populares que são muito talentosos. composers as well. Gershwin had it. Gershwin tinha essa habilidade. Olha o que ele fez. Indeed, it is. Embrace me, my sweet embrace. Oh, you, there's the skip. We start a little higher. Embrace
que cantar isso, Cris. And then it goes on and finally. Vamos ter que. You and you alone wake up a gypsy in me. That glorious octave leap after those ascending scale passages. Essa oitava gloriosa num salto descendente, It's easy to listen to. Johnny, depois da escala das passagens ascendentes. how to write. Eu reforço o que o Gregório falou, assim, o Paul era muito empolgado com isso, e a gente poderia ler, se a gente não soubesse esse background, que eu e o Gregório, a gente está insistindo através dessas lives, ele é só empolgado, que bacana, vamos rir junto. Não, 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 não. É muito sério. É muito sério. It certainly is hard to write. That's a great piece. It's É fácil ouvir isso. Difícil de escrever. Diz o Walter. E o Paul. É bem difícil de escrever. É uma grande peça. Vai viver para sempre. A peça vai viver para sempre. going to live forever. Great skill. Muita habilidade. Absolutely. Sim. Estamos André, terminando, gente. So só look uma at parte your aqui. greeting song. Tá, pessoal, então ele está fechando a aula. Está fechando a aula e estamos eu e o Gregório também. Olhem para suas canções de hoje. Agora vamos olhar para os musicoterapeutas aqui. Olhem para o que vocês estão estudando. Olhem para suas canções, para as construções daí, para as canções de hoje. My songs that E para as goodbye songs, para as canções de tchau. you will be improvising Que vocês vão estar improvisando e compondo. and composing. And when you work on your improvisation exercises, Então, quando vocês trabalharem nas suas escalas de improvisando, seus exercícios de improvisação, you can have as a general principle vocês podem ter como um princípio geral the thought that you can alternate and que vocês podem, vou devagarinho aqui, tenham como um princípio geral no estudo de improvisação de vocês esse equilíbrio entre os graus conjuntos e os saltos. balance stepwise passages with skips. Skips along the lines of a chord, Saltos tocando em acordes ou não. or not. There's no reason why they should be. Não há razão para ser assim. Um, Ele toca um acorde de dó menor. Dó, mi bemol, sol. the skips along a tonic triad or a dominant Saltos na tônica ou na dominante. triad. A gente quer mais liberdade que isso. We want more freedom than that. But what we would like to have would be Mas o que a gente quer ter, e aí ele vai fechar a aula, o que a gente quer ter sensitive musical um equilíbrio musical sensato, sensível, balance between these two elements. entre esses dois elementos, graus conjuntos e saltos. Eu quero finalizar, então, e agradecer a musicoterapeuta Carolina Veloso e o musicoterapeuta Christian Engel, porque ele termina com uma goodbye song composta por ele e pelo Clive, de 1962, mas não está no áudio. E aí eu pedi para o Cris e para a Carol estudarem, eles deram uma estudada e cantaram para a gente fechar o nosso encontro de hoje, tá? Então vamos O escutar. Greg queria falar antes. Desculpe. O que eu queria falar podia vir depois, mas é o seguinte: tem um professor de música da Universidade Federal da Bahia, Paulo Costa Lima, que publica no Instagram pequenas análises de canções brasileiras, nessa linha do que a gente está falando. Então, ele pega uma canção conhecida qualquer e mostra a linha melódica, o salto, o grau conjunto.
Tem muitos exemplos lá. Olhem, Paulo Costa Lima, sigam. Eu sigo e me divirto. Ele é muito engraçado também. Mas é uma análise musical de canção especificamente. Ele analisa letra e tom, letra e nota, e é muito rico para a gente. Ver como na música popular, como ele trouxe o Gershwin aqui, essa inteligência musical está presente nas canções. Tem um outro autor, Gregório, chamado, e para todo mundo, Luiz Tati, né? O Luiz Tati faz um estudo minucioso do cancioneiro brasileiro, fazendo também, ele divide as palavras das canções em sílabas e coloca cada sílaba na sua nota. Então fica muito visual os saltos que cada compositor, ele trabalha com as músicas do Caetano, Gil, não me lembro de todos os compositores que ele trabalha, mas é muito legal, são uns 2 livros muito legais também, de ver isso. Sim. Tá? Então vamos ouvir a Carol e o... A gente trabalha com canção, letra e música. Então, pegar só música erudita para piano, por exemplo, como Paul faz, traz uma dimensão da coisa, em termos de nota, muito boa. Agora, quando entra a letra e nota, uma outra dimensão. Exato. E as pessoas falam disso. Vamos lá para Goodbye. Depois dessa, eu gostaria de dar o goodbye, para a gente ficar com isso, tá? Obrigado pela presença, vai ficar gravado. Tchau, gente.